Olá, muito bom ter vocês aqui conosco em mais um bate-papo com o Pintelli, seja através do vídeo no YouTube ou através de áudio em um agregador de podcast. Hoje eu convido vocês para acompanhar o nosso bate-papo sobre conectores para aterramento, especificamente conexões permanentes. E para esse bate-papo eu estou aqui com a Regislaine de Carvalho, ela faz parte do nosso time de engenharia, tem uma vasta experiência nessa área. E vou passar a palavra para ela falar um pouco sobre essa experiência e depois eu anotei alguns pontos aqui para conversarmos sobre esses tipos de conexões para aterramento. Tudo bem, Regislaine? Tudo bem, Thiago. Tudo bom, pessoal? Seja bem-vindo ao nosso quadro Bate-Papo do Pintelli. Muito obrigada pelo convite, tá? Tanto em meu nome quanto em nome do pessoal também que faz parte do corpo técnico da Intelli. Bom, meu nome é Regislaine, eu sou natural daqui da cidade de Orlândia, faço parte do grupo Intelli já há 10 anos, com o pessoal do departamento de engenharia. Lá a gente desenvolve diversos tipos de trabalhos, sendo relacionados à parte de desenvolvimento, melhorias de produtos, também relacionado ao atendimento ao cliente. Pode ser que até a minha voz já seja um pouco conhecida, porque algumas das ligações que a gente recebe no departamento através do canal de atendimento, quem normalmente faz sou eu. Tenho formação em engenharia elétrica, tá? Pela Universidade Federal de Uberlândia. E já há mais ou menos 10 anos estou aqui com a equipe, né? Incorporando também aí as missões, né? Sendo várias elas aí dentro do nosso portfólio de produtos, né? Que também é vasto. E é isso daí. Lá você ajuda também a parte de desenvolvimento de novos produtos, testes materiais, né? Sim, toda a parte de desenvolvimento, ela passa pelo nosso departamento, né? E tem todo um cronograma a ser seguido e por fazer parte da equipe, então, volta e meia, alguma coisa a gente auxilia ali, né? Os projetistas, o nosso gerente, né, também, que faz parte ali também da parte dos projetistas. E também quanto à parte de fabricação, o pessoal da fábrica, né? Os métodos para poder confeccionar os lotes dos produtos que chegam até a sua casa ou até a sua obra, né, passam ali pelo nosso departamento. Legal. Então, vamos falar para o pessoal um pouco aqui sobre os tipos de conexões, né? A gente vai abordar as conexões que podem ser enterradas, que são as permanentes, né? Porque a gente tem aquelas de aperto, que são as famosas conexões não permanentes, que de acordo com as normas 5419, que é a de SPDA, né, a 16254, que é de materiais, a 15751, que é de subestações, acho que eu não estou esquecendo de nenhuma, né? Segundo elas, a gente pode usar esses conectores permanentes enterrados e os não permanentes somente em caixa de inspeção. Caixa de inspeção, tá, Thiago? Basicamente, a 16254, ela é a que deixa mais explícita essa condição, né? Ela categoriza o que seria uma conexão permanente como sendo uma conexão que apresenta uma boa condutividade, uma boa resistência mecânica, uma boa durabilidade também, né? Que ela tem ali uma lentidão em degradação juntamente ao sistema ali, que eles tenham ali, né, uma constância. Então, dentro dessa condição, você pode considerar como uma conexão permanente. Então, hoje no nosso portfólio nós temos alguns itens dessa linha, que tem sido bastante difundido aí nos últimos tempos, e pode sim ser utilizado, né, como uma alternativa, como uma opção para ser diretamente enterrado em solo. Certo. E é sempre bom, a gente sempre frisa aqui a necessidade de sempre buscarmos atender as normas, né? Sim, isso é importante. E acompanhá-las, porque até algumas, a 16254 está sob revisão, a 5419 também está sob revisão, então aconselho a todos sempre seguirem as normas. É muito importante. Pode parecer, às vezes, que a gente está batendo na mesma tecla, mas sob essas condições, né, você deixa ali sujeito tanto a tua instalação, as pessoas que estão ali dentro, né, da edificação que vai passar por esse sistema de aterramento, equipamentos. Ela te dá respaldo legal e técnico, né? A segurança. Segurança. Sim, em suma, é a segurança, tanto da instalação quanto das pessoas e dos equipamentos que vão estar sujeitos, né, a essa instalação de aterramento. É importantíssimo seguir as normas. E a 16254 é que descreve todos os testes
para validar se uma conexão de algum fabricante ou se algum tipo de conexão, ela, como se diz, ela tem qualidade, né? Se ela passar naqueles testes, ela tem um atestado que ela está qualificada para ser utilizada em campo. Então, Sim. a 16254, que é a norma de materiais para sistemas de aterramento, que é a norma que rege os testes para as conexões. Exatamente. Vamos adentrar aqui então nas conexões. Falar primeiro da solda exotérmica, né? Solda exotérmica nada mais é que é uma reação química, né? Necessita-se de um molde de grafite para condicionar os materiais que sofrerão a reação química e farão a fusão dos metais, dos condutores que estão envolvidos no processo. Então, dentro do molde de grafite é colocado óxido de cobre e alumínio, e através de uma reação que libera calor, que ultrapassa 900 graus, o óxido de cobre se torna cobre e o alumínio se reduz ao óxido de alumínio. E devido à alta temperatura é feita a fusão dos materiais, né? Já a conexão à compressão... Nós hoje temos no nosso portfólio alguns conectores. Eles vão abranger uma faixa de condutores ou de hastes de aterramento. E o que você necessita para fazer uma conexão seria o alicate, hoje a gente identifica como o essencial, um alicate hidráulico, com uma tonelagem 12 toneladas, tá? E a ele você vai acoplar as matrizes intercambiáveis. Hoje, no nosso escopo, temos uma tabela na qual você vai selecionar a haste de aterramento que vai estar sendo utilizado, podendo variar ali entre meia, 5/8 ou 3/4 de polegada, e também de posse dos condutores, ou caso a sua conexão seja cabo-cabo, também pode ser feita ali a seleção na tabela presente hoje no nosso catálogo, site e outras mídias. Você vai identificar também qual a matriz intercambiável que você pode utilizar junto ao alicate mecânico para poder fazer a conexão. Tá? Seria basicamente isso. Com esse conector, você também na tua malha de aterramento pode fazer diversas formas ali de arranjos, né? Arranjos em T, arranjos em X e assim por diante. E com relação a condutores, né? Tanto a solda quanto a conexão à compressão, ela pode ser utilizada com aço revestido de cobre, né? Sim. Com cobre. Já com aço zincado não é muito recomendável pela formação de pilha galvânica, né? Sim, é uma porque das condições. Você vai juntar cobre com zinco. Uhum. Então você acelera a corrosão naquele ponto onde é feito o contato entre os metais, né? Também por conta daquela condição que a gente já havia falado em alguns outros bate-papos mais internos, que pode acontecer também da degradação, né, da parte superficial, né? Ah, sim, porque o condutor de zinco, ele tem de aço revestido de zinco, a camada de zinco ela é bem fininha, bem espessa, sim, né? E principalmente com a solda exotérmica, na reação, como a temperatura é muito alta, 900 graus, ela acaba que próximo à região da conexão, a temperatura sobe muito e essa temperatura acaba fazendo com que o zinco se evapore, se degrade. Com isso fica mais exposto. Fica mais exposto. E também, mais uma vez, não é que o aço zincado não seja proibida a utilização dele, mas é que a gente sempre recomenda usar materiais mais nobres, né? Temos hoje materiais com bastante qualidade no mercado, de forma mais acessível também, né? O que a gente tem observado é que a cada dia que passa a tecnologia ela tem desempenhado aí e tem deixado, né, à disposição dos clientes, técnicos, projetistas, materiais com qualidade, maior durabilidade. Durabilidade, né? Quando enterrados, né? Porque o aço zincado, a única restrição dele é o tempo de vida útil quando enterrado, de 7 a 9 anos, né? A média e incompatibilidade com as conexões. Hoje você não tem conector de aço zincado para enterrar, tem conector a compressão ou solda. Então, se você acaba caindo na caixa de inspeção. Sim. Como é que você vai colocar uma malha de aterramento, por exemplo, de uma subestação? Para cada ponto de conexão você vai colocar uma caixa de inspeção? Né? Acaba ficando inviável para a obra. Né? Então, a gente elencou aqui alguns pontos, alguns prós e contras de cada conexão. Porque, novamente, não há conexão, não há tecnologia boa, tecnologia ruim. Tá? O que mais se adequa à sua mão de obra, ao seu projeto e ao seu orçamento. Sim. Muitas vezes, durante o atendimento, é muito do que eu comento com os clientes, né? Vai muito do que você tem disponível, do que o projeto pede também, porque muitas vezes a gente recebe informações que vêm de forma mais vaga
E o que a gente tenta, né, da melhor forma possível ali, é deixar claro para o cliente quais são as opções e aí, dentro desses tópicos, né, o cliente optar pelo que fica mais interessante a cada situação que ele encontrar. Uhum. Então vamos começar aqui pela solda exotérmica. Eu elenquei alguns pontos contra a solda exotérmica. Por exemplo, para fazer uma conexão você precisa de uma grande quantidade de EPIs, porque ali você tem uma reação química de elevada temperatura, você utiliza pólvora e então a pessoa tem que estar munida de luvas, de óculos, de muitos EPIs. Outra questão é que ela não é uma conexão muito simples de ser realizada. Então você precisa de uma mão de obra mais qualificada, mais técnica, porque ela está mais susceptível a cometer erros se ela não for bem treinada, bem instruída, né? E outro ponto contra é que em dias úmidos, como você precisa de pólvora para iniciar a reação, pode ser que você não consiga realizar a solda, porque a umidade vai fazer com que a pólvora não inicie a ignição da reação, né? Da reação química. E devido à temperatura, e como a gente já disse sobre os EPIs, você tem que ter mais cuidado na realização da conexão. Ou o operário ali pode vir a se machucar, né? Em alguns casos, até algumas obras, se pede a um técnico de segurança do trabalho para acompanhar a solda. Então, esses seriam alguns pontos contra. Já a favor, tem a questão da união você fazer a fusão dos metais, né? Você tem uma união molecular. Para fazer uma conexão, por exemplo, você vai fazer uma conexão em T, com 2 cabos passando, uma malha reticulada na subestação. Você, com o molde, você faz essa conexão em T, que é diferente da conexão a compressão. Você precisaria de 2 conectores para realizar isso, né? Outra coisa, como você precisa utilizar um molde de grafite para fazer essa conexão, os furos por onde passarão os condutores, eles são milimetrados, eles são dimensionados para aquele condutor. Então, se o pessoal da obra tiver adquirido um condutor desbitolado, né, no jargão de mercado, é o condutor não normatizado, a solda vai vazar. Então, isso aí entrega se o condutor está atendendo a norma ou não. Coisa que às vezes no campo o instalador não consegue pegar, né? Pode acontecer que visualmente falando ele não consegue identificar, a não ser que ele tenha um paquímetro, né, um instrumento de medição calibrado ali para poder, né, averiguar esse ponto. E por último, você tem um menor investimento em ferramentas. Porém, a cada obra você tem que adquirir parte do ferramental. Eu acredito que esse ferramental, pelo menos pelo que a gente tem de conhecimento, ele sirva para cerca de 40 aplicações ou algo do tipo. Depende muito do fabricante. A gente vê fabricante no mercado que fala aí em 50 aplicações, falava, né? De um fabricante que vendia esse produto não está mais no mercado. E os fabricantes nacionais que restaram, eu acho que eles falam em torno de 50, mas eu acho que a maioria não chega a 20 conexões. Então, por molde, você vai fazer umas 20 conexões. E tem aquele ponto também, né? Às vezes você vai fazer uma conexão e tem que comprar um molde. Tudo bem, você guarda ele para outra obra e tudo mais. Ou se acontece um imprevisto em obra, você necessita daquele cadinho específico, daquele molde específico. Poxa, não tenho aqui disponível. Então, também é uma situação que pode acontecer. E o complicador do molde e do metal de solda, que às vezes o operador coloca a quantidade que ele acha que deve colocar. Então, às vezes sobra material na conexão, às vezes falta. A gente volta lá naquele ponto inicial que é o treinamento, né? Muitas vezes o técnico, né, o instalador ali, ele não está bem orientado, ele não tem as informações necessárias para poder fazer a realização e aí pode acontecer exatamente o que você comentou. Isso. Vamos elencar algumas para conexão a compressão agora. Vamos começar pelos contras. Alicates. Alicate hoje em dia não pode ser um problema, depende de quanto você tem para gastar, né? Porque os elétricos são muito pequenos, já os alicates manuais são maiores, né? Mais pesados, que ele tem que aplicar uma força de 12 toneladas. Né? Outro ponto contra seria calibração do alicate. É necessário ter uma atenção específica, né, quanto à manutenção desses ferramentais. Né? Não só quanto ao alicate, tá, pessoal? Em relação a tudo. Tem uma manutenção ali preventiva. Se não está vazando óleo, com o manômetro você observar se a pressão empregada está dentro ali, né, dentro do que é especificado, que para esse caso seria 12 toneladas. Então, ele não somente ele, mas todo tipo de ferramental é importante ter essa verificação, essa atenção com a questão da calibração do equipamento que vai estar sendo utilizado.
O Thiago bem comentou a questão do investimento inicial, porém hoje também a gente até, né, seguindo aqui, temos até opções de alugar, né? Tem pessoas que alugam alicate. Ele é um alicate que não somente para a questão da compressão de aterramento, mas você pode utilizar ele para terminais. Em obras a gente vê os dois pontos. A gente vê tanto pessoas que têm essa dificuldade nesse pontapé inicial da aquisição do ferramental, quanto, eu tenho uma ferramenta parecida, precisa ser a minha, né? Não, a gente tem disponível para os clientes que, né, têm a necessidade de adquirir, mas caso você tenha um alicate que é o que a gente deixa especificado, pode ser feito uso sem problema algum. Certo. E aqui a gente já comentou que é a única conexão por vez, né? Na solda, você com o mod você faz uma conexão em T, por exemplo, já com o conector compressão, não, talvez você precise de 2, né? Para fazer uma malha dependendo a forma que você fizer o arranjo, tem os métodos, né? Que você precisa ali, talvez mais de uma compressão haja necessidade, diferentemente da solda, como você comentou. Mas também que não extrapola o custo, é bem parecido você usar 2 conectores ou fazer uma solda. Não é um dificultante também, né? Eu acredito que dentro ali das condições, né, de instalação não seja um dificultante que pese tanto, né, negativamente, mas realmente aí a necessidade de fazer alguma torção, né, ou às vezes mais de uma compressão ali para poder fazer o arranjo. Certo. Vamos agora para fechar a parte, os prós, né, da conexão à compressão. É que você não precisa de muito treinamento, é uma mão de obra muito qualificada e nem dá muito treinamento, e não precisa de um técnico de segurança acompanhando, porque a pessoa vai ter o alicate, a matriz, se não for a matriz correta, o cabo não vai encaixar. Também tem um pouco dessa condição. A gente deixa... o nosso catálogo, você que ainda não conhece, temos hoje ele disponível no site para poder fazer o download, tá? Ele é todo setorizado e no setor de aterramento, a gente tem desde as hastes de aterramento até os conectores à compressão, que vão ficar mais no final da sessão de aterramento. Tá? Depois eu vou pedir para o pessoal da edição colocar isso de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Mas a gente deixa demonstrado aqui quais são os condutores, tá? O haste, condutor, e qual é a matriz ideal, tá? Para uso, para evitar esse tipo de condição. Dos pontos a favor, Thiago, é que a gente, com cerca de 5 matrizes intercambiáveis, a gente pega ali uma gama, ele é muito flexível, né, essa conexão à compressão. Então, se você tiver em campo, por exemplo, o nosso conector SAC-C 70-70, ele vai estar pegando ali a derivação, por exemplo, de 16 a 70 milímetros quadrados. Enquanto o mod só pega aquela bitola, né? Então, isso daí é uma coisa que, enfim, é um ponto bastante positivo para quem está trabalhando em campo. Se ele tiver uma situação em que haja essa flexibilidade, ele não precisa carregar uma quantidade, enfim, ele vai ter ali um único conector para estar atendendo uma quantidade mais flexível. Um range maior de condutores. De condutores. Enquanto o mod, você comprou ele para cabo 70 ou 90, ele é aquilo e não tem o que fazer. Às vezes o pessoal faz até uma gambiarra em campo, né? Coloca barro para tampar o furo. A famosa gambiarra. Mas não dá certo. Aí, de novo, esse é o problema da solda, porque você não inibe o operador de cometer erros. Já no alicate, na compressão, você inibe, né? Certo. Bom, outro ponto aí, né, a favor, ele tem um investimento, né, em conectores, foi o ponto que eu comentei aqui agora com você. Até eu havia, acho que mais cedo, a gente conversando, você pode até mesmo ter um pequeno estoque, levar, né, uma quantidade de conectores, né, enfim. Só o investimento inicial que é maior, mais alto, né? Talvez se você não tiver o ferramental adequado ali, mas depois que você tiver também, é uma coisa que você está pensando a mais médio e longo prazo, né? Você tendo um bom cuidado, uma boa manutenção com o ferramental, você vai ter ferramenta para bastante instalação aí, né, para poder trabalhar. Eu deixei alguns pontos frisados, né, quanto à parte de aplicação. Você trabalha com ele desde o ponto de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, a parte de telefonia também pode estar sendo utilizado, pode ser utilizado esse material, tá? É um material seguro. Como você bem disse, né, na situação de solda exotérmica, muitas vezes precisa-se ter até um técnico de segurança ali para acompanhar,
né? Pode ocorrer acidente, a quantidade de EPI precisa sim ser respeitada, assim como a gente falou no começo do bate-papo. EPI para tudo as ser normas, né? E, enfim, EPIs também, os EPIs necessários. Então, é seguro, ele vai ser econômico, rápido, você consegue fazer uma instalação à compressão com cerca de 1/4 do tempo que você levaria talvez para fazer uma solda, tá? Você tendo ali o material em mãos, cerca de 1/4 do tempo você consegue fazer ali a compressão, a crimpagem do material. Eu tenho também como comparação a questão de mão de obra, que a gente conversou aqui, não há necessidade de uma mão de obra específica, então quanto a isso isso também gera uma economia no montante da obra, se você for fazer ali, botar os cálculos, tá? E também quanto ao cumprimento dos cronogramas. Hoje a gente está num período aqui, pelo menos no interior de São Paulo, que não está dando para saber quando vai chover. E dependendo da situação que você tá, se você tiver com uma compressão, se você tiver com solda, já não vai dar para trabalhar. Então, se você tiver com conector a compressão, independente da situação adversa, meteorológica, seja clima frio, quente, chuva, neve, enfim, você vai conseguir fazer e, digamos, cumprir ali dentro dos cronogramas de obra que vocês têm hoje para ser cumprido. A possibilidade de instalação até mesmo em ambientes cuja atmosfera é um pouco mais perigosa. Ambientes explosivos, a solda ambiente explosivo, tem como utilizar. Gases, então, né, o conector a compressão, ele também passa a ser uma boa alternativa para você, cliente, que tem essa situação. E hoje, dentro do escopo de produtos Intelli, ele, além dos demais, é muito bem difundido nas concessionárias, tanto nacionais quanto internacionais, onde a gente exporta esse material também, né? Então, ele tem sido muito bem aceito, lá pelo atendimento. São algumas das coisas que a gente tem mais tido recorrência, né? Eu gostaria de saber mais a respeito desse conector, onde posso empregar este conector, né? Quais ferramentas eu devo utilizar? Quais ferramentas eu posso utilizar, né? Uma das questões é se ele pode ou não ir diretamente ao solo, também ele pode, né, como considerado uma conexão permanente. Então, trata-se de uma excelente alternativa para você, instalador, que precisa de uma solução prática, rápida, para as suas malhas de aterramento. Mas, de novo, para frisar, para a gente fechar, não tem conexão ruim, não tem conexão boa. Você só vai saber se você pedir o laudo de testes para o fabricante, atestando que o produto dele passou pelos testes da 16254. E não tem conexão cara, não tem conexão barata. Quem vai ter que colocar na balança e avaliar é o projetista. Sim. Passou pelos testes, atendeu os testes. Atendendo os testes e deixando em segurança, instalação, as pessoas que vão transitar por isso daí, enfim, a chance de sucesso é garantida. E, de novo, sempre atenção para usar o mesmo tipo de material, materiais equivalentes, para evitar corrosão galvânica e aumentar a durabilidade dos materiais debaixo da terra. Aí eu falo de conexões, condutores e tudo mais. Certo? Certo, Thiago. Tá bom. Muito obrigado a todo mundo. Se gostou do conteúdo, peço que deixe o seu like, deixe os seus comentários. Se tiver dúvidas, pode enviar para nós embaixo do vídeo, ou pode escrever no e-mail. Deixe nos comentários, entra no site, pode dar. Nosso site tem os nossos contatos, tá? Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, a gente está à disposição para você, cliente. Entre em contato conosco, tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção, obrigada, Thiago, pelo convite. Eu agradeço. Tá certo? Até a próxima, gente. Até mais.